Como montar um PC? Se eu der um clique aqui, será aberta uma nova página do jogo. Modo como montar um PC. Neste tutorial você irá conhecer os principais componentes de um PC e como eles se encaixam. Continuar. Abra o gabinete. Primeiro, precisamos remover os painéis laterais do gabinete para poder instalar os componentes no interior dele. Ou seja, o que ele está nos dizendo? Ele também me mostrando passo a passo como fazer para mim montar um computador. O primeiro passo, nós temos que abrir o gabinete, que é onde vai todas as peças do computador. Eu vou estar clicando em continuar. Abra o gabinete. Mantenha o botão pressionado para remover a peça painel lateral. O painel lateral é essa parte aqui, marcada de amarelo. Quando eu passo o mouse, fica verde. E está pedindo para me remover esse painel lateral. Então, mantenha o botão pressionado para remover. Basta clicar e segurar o botãozinho do mouse, o botão esquerdo do mouse. Mantenha o botão pressionado para remover a peça painel lateral, ou seja, eu tenho que remover os dois painéis laterais do computador. Rodando o mouse aqui, eu posso dar um zoom, diminuindo ou aumentando. Pressione o botão direito para rotacionar a tela. Então aqui eu rotaciono a tela e aqui eu acesso o outro painel lateral do gabinete. Basta segurar o botão e o painel será removido. Instale a fonte de alimentação. Muito bem, agora temos que instalar a fonte de alimentação que fornece energia a todos os componentes do computador. Ela vai ficar atrás de um compartimento próprio que precisa ser removido para que a fonte seja instalada. Continuar. Então, nós iremos instalar a fonte no nosso computador. Para estar instalando a fonte no nosso computador, isso depende de gabinete para gabinete. Tem gabinete que a fonte fica aqui em cima, tem um gabinete no estilo desse daqui, que é a fonte encaixada aqui embaixo. Depende de gabinete para gabinete, onde a peça será instalada no seu computador, beleza? Então, aqui ele está nos pedindo para instalar a fonte no nosso computador. Mantenha o botão pressionado para remover a peça de compartimento da fonte. A fonte vai ficar aqui, então primeiro eu preciso remover essa peça. Então, basta clicar com o mouse e segurar, e eu preciso remover os parafusos. Então, basta clicar e soltar, então o parafuso será removido do gabinete. Prontinho. Pegue a fonte do inventário. Aqui no canto esquerdo inferior eu tenho uma caixinha onde está meu inventário. Eu dou um clique e tem várias peças de computador aqui. Essa daqui é marcada de amarelo, é a fonte do computador. Então, pegue a fonte do inventário. Basta dar um clique. E aqui será mostrado para nós o que compõe uma fonte do computador. Ventilador é esse cooler que fica aqui no meio da fonte. Se eu der um clique sobre o ventilador, ó, a fonte gera muito calor e esse ventilador expele o ar quente. Ou seja, o ar quente tem que sair da fonte. Então, o cooler faz esse processo. Entra o ar frio e sai o ar quente, resfriando a fonte. Plug da tomada. A fonte utiliza a energia de uma tomada na parede. As fontes variam de 200 watts a 1600 watts. E você precisa certificar que seu sistema tenha potência suficiente. Portas modulares. Aqui atrás da fonte, deixa eu ver se eu consigo girar ela. Consigo. Aqui, ó, nós temos esse modelo de fonte, é um modelo de fonte onde você encaixa os cabos que você precisa utilizar. Por exemplo, o cabo que vai na placa-mãe, o cabo que liga o HD, o cabo que liga a placa de vídeo e assim por diante. Então aqui você consegue encaixar quais os cabos que você precisa utilizar em seu computador. Tem fonte que vem com os cabos fixos, você não consegue remover os cabos. Então, tem cabo que fica sobrando, cabo que você nunca vai utilizar.
e fica lá poluindo seu computador, seu gabinete de um monte de cabo que às vezes você não precisa. A vantagem da fonte modular é essa. Você encaixa cabos nela, somente os cabos que você precisa utilizar. Os que você não precisa, naquele momento, você pode remover. Então, aqui, ó, portas modulares. Se eu der um clique, ó, essas portas permitem que você conecte cabos que levam energia aos componentes. Modular significa que você só precisa conectar os cabos dos componentes que você tem. E o que você tem ou o que você precisa. Os cabos que você não precisa, não tem necessidade de colocar, você só ignora aqueles cabos, não precisa fazer uso deles, não é obrigado a colocar na fonte. Então, feito isso, aqui está a fonte, nós entendemos o que é a fonte, o que significa cada parte da fonte, basta clicar no botão instalar. E então aqui será marcado de amarelo, basta clicar com o mouse em cima, segurar, a fonte foi encaixada no computador. E aqui agora, ó, mantenha o botão pressionado para instalar a peça compartilhamento da fonte, mantenha o botão pressionado para apertar os parafusos. Então vamos clicar aqui e vamos parafusar a fonte, o compartimento, né, da fonte no computador. Vamos parafusar todos. Feito. Instale a placa-mãe. No centro do PC se encontra a placa-mãe e todos os componentes importantes se conectam a ela. Continuar. Nós iremos voltar no inventário e aqui agora nós iremos pegar a placa-mãe. Placa-mãe tem vários componentes, como vocês podem ver. Aqui nós iremos ver sobre eles. A mesma coisa que a gente fez com a fonte, nós iremos fazer com a placa-mãe. Como vocês podem ver, o jogo é bem educativo. Ele te explica sobre cada parte do computador, como montar um computador, te explica sobre cada compartimento, cada componente do computador e explica cada parte sobre eles. É bem educativo, bem interessante e é por isso que eu quis trazer esse jogo aqui no canal. Chipset. Opa, vamos colocar aqui desse jeito. Chipset. Os chipsets são processadores que dão suporte à CPU e administram a forma como ela funciona. Cada modelo de CPU tem seu próprio chip específico, desenvolvido para obter melhor desempenho possível da CPU. Portas SATA GHD. As portas chamadas SATA serial ATA são entradas de conexão de discos rígidos, ou seja, são as entradas que nós iremos conectar nossos HDs ou SSD. Conectores do painel frontal. Trazendo mais para cá. Conectores do painel frontal é onde você conecta todas as portas e botões do seu gabinete à placa-mãe. Sabe aquela porta USB frontal que ele tem aí na frente do seu gabinete? A porta USB, fone de ouvido, o botão de ligar do computador, o botão de reiniciar o computador? É aqui que nós ligamos ele. É nesse compartimento aqui dos conectores do painel frontal que vão os cabos que faz as entradas USB, o botão de ligar, o botão de reiniciar o computador funcionar. É aqui que nós conectamos eles. Bateria CMOS. A bateria CMOS é usada pela placa-mãe para lembrar suas configurações quando está sem energia, mesmo quando não está conectada a uma fonte. Como assim? A placa-mãe existe uma bateria da placa-mãe, que é a bateria CMOS, ou CMOS, bateria CMOS. É uma bateria onde grava, registra todas as informações da placa-mãe, da BIOS, como configuração de data e hora, configurações que você configurou na BIOS do computador. Quando a gente vai formatar o computador, igual aqui no canal que eu mostrei como formatar o computador, eu acessando a BIOS, mudando a ordem de boot para o pendrive, para o computador iniciar a parte do pendrive. Lá na BIOS, a gente não consegue mudar a ordem de boot. Pois é, a bateria grava essas informações.
Se eu reiniciar o computador, coloquei o pendrive como a primeira ordem de boot. Se eu desligar o computador e ligar novamente, se a bateria estiver boa, a bateria também estraga, tá bom? A bateria tem uma duração de 7, 10 anos aí no computador. Aí quando ela perde os registros, não consegue mais registrar, ele tem que fazer a troca da bateria. A gente identifica isso quando a hora do computador está errada. Você ligou seu computador, a hora, o ano está errado, a bateria pode estar estragando, beleza? Então, a bateria registra informações do computador. Se eu desligar o computador com o pendrive, é a primeira ordem de boot. Eu desligo meu computador, se eu ligar novamente, entrar na BIOS, o pendrive irá continuar com a primeira posição de boot, por exemplo, pois a bateria gravou essa informação, ela salvou. Caso a bateria perca, aí comece a não funcionar mais direito, a data e a hora, o ano vai começar, toda vez que você ligar o computador, a data e a hora vai estar errada, ela vai deixar de salvar a informação que você fizer no computador. Então, será necessário fazer a troca, beleza? Então, essa é a bateria CMOS. Slot PCI é onde nós ligamos a placa de vídeo em nosso computador. Os slots PCI são conexões de alta velocidade à placa-mãe para as placas PCI. As placas PCI mais comuns são placas de vídeo, mas também podem ser placas de som ou de Wi-Fi. Caso você queira adicionar uma placa de vídeo em seu computador, você usa esse slot PCI. Caso você tenha uma placa Wi-Fi e uma placa de som, é nela também que é conectada essa placa, beleza? No slot PCI. Espaçadores. A placa-mãe é parafusada ao gabinete com o uso de espaçadores, que mantém afastada do metal do gabinete. Conectores a gente já viu, porta SATA a gente já viu, bateria a gente já viu, slot PCI a gente já viu, chipset a gente já viu, portas ES. As portas de entrada e saída servem para você conectar todos os seus periféricos como teclado e mouse. É essa entrada aqui de trás, onde nós iremos conectar teclado, mouse, monitor, pendrive, entre outros dispositivos, beleza? Soquete de CPU é onde vai o processador do computador, ou em si, né, é o computador. É aqui que a CPU fica. Ele possui uma proteção que prende o CPU no lugar. É aqui onde nós iremos conectar o processador do computador, beleza? Lembrando que cada processador tem seu socket e temos que analisar a placa-mãe e o processador para que sejam compatíveis. Um processador possui um socket, a placa-mãe também possui seu socket. Por exemplo, processador socket 775 só funciona em placa-mãe com socket 775, beleza? Você não pode comprar uma placa-mãe com socket 1066, por exemplo, e comprar um processador 775. Os dois não são compatíveis. Eu possuo o socket 775 e a placa-mãe somente suporta 1066, por exemplo. Eu estou chutando um número aqui, aleatório. Então, os dois não são compatíveis, então não vai funcionar. Você tem que comprar uma placa-mãe e um processador compatíveis com o mesmo tipo de socket, beleza? Alimentação. A placa-mãe precisa de energia suficiente para alimentar os componentes conectados a ela, por isso costumam ser mais de um conector ligado à fonte. É um slot específico da placa-mãe onde nós conectamos a fonte do computador à placa-mãe, beleza? Slot de RAM é aqui onde nós conectamos as memórias RAM do computador. São os espaços em que a memória RAM do sistema é encaixada, permitem apenas um tipo de memória RAM e a memória das placas-mães tem de 2 a 8 slots. Ou seja, cada placa-mãe, independente do seu modelo, algumas placas-mães podem vir com 2 slots de memória RAM,
outras podem vir com 4 slots de memória RAM e, no máximo, 8 slots de memória RAM, beleza? E cada placa-mãe também são compatíveis com um tipo de certo de memória RAM. São memória RAMs DDR2, DDR3, DDR4 e agora, no final de 2022, 2021, saiu a DDR5, beleza? É o modelo mais atual de memória RAM que nós temos, DDR5. E, bom, a gente viu sobre a placa-mãe toda, entendemos sobre a placa-mãe. Basta clicar em instalar, vou girar aqui o gabinete e aqui é onde nós iremos instalar a placa-mãe. É onde está marcado aqui de amarelo, quando eu passo o mouse fica verde, basta dar um clique e segurar. Mantenha o botão pressionado para apertar os espaçadores. Espaçadores é o que faz fixar a placa-mãe no gabinete, beleza? Nós iremos colocar todos os espaçadores. Colocado os espaçadores, placa-mãe encaixada no computador, no gabinete. Agora basta apertar os parafusos da placa-mãe. Vocês estão vendo que o jogo é bem educativo, bem intuitivo, bem fácil e dá para você aprender e entender como que o computador funciona. Parafusada a placa-mãe, mantenha o botão pressionado para conectar os cabos. Bom, eu vou aproximar um pouco. Aqui embaixo, conectar placa-mãe, painel frontal. Aqui embaixo é o painel frontal. Basta clicar e segurar. Aqui é o painel frontal. Aqui é o cabo da fonte, que vai ligar aqui. E aqui em cima é o cooler, é o cabo do processador, beleza? Mantenha o botão pressionado para fixar os cabos. Ah tá, eu cliquei aqui, eu coloquei o cabo aqui do painel frontal. Liguei o painel frontal na placa-mãe e agora tem que colocar ele aqui, ó. Conectei os dois. Vocês veem que o cabo passando, né? Aqui por trás. Aqui atrás do gabinete tem um cabo saindo, que é o cabo frontal do painel frontal. Esse painelzinho aqui, ó. Entradas USB, fone de ouvido e tudo mais. Cabo da fonte. Conectou a ATX de 24 pinos. Cliquei e segurei. Conectei na placa-mãe. Agora vou conectar na fonte. Cliquei e segurei. Aí está o cabo da fonte conectado na placa-mãe e conectado aqui na fonte modular. Agora vou colocar o processador. Mesma coisa. Beleza. Instale a CPU. A unidade de processamento central, CPU, é o cérebro do PC. Ela realiza cálculos baseados em informações de alguns componentes e transmite os resultados para as demais partes. Esse é o processador do computador, também chamado de CPU. Vamos entrar no inventário novamente. Nós iremos pegar aqui o processador e vamos ver sobre ele. Tá aqui, ó, processador. O processador é o chip que faz todos os cálculos do computador. Ele é muito delicado e compacto, portanto esquenta rapidamente. Ele esquenta muito rápido e esquenta de verdade. Então, por isso que a gente tem que colocar um cooler em cima dele. Esse cooler vai fazer o mesmo processo do cooler da fonte. Tirar o ar quente e colocar o ar frio, beleza? Placa dissipadora. Embaixo dessa placa de metal aqui, em cinza, vocês estão vendo, tem outra plaquinha aqui embaixo, dissipadora. A CPU tem uma placa dissipadora conectada diretamente ao processador e tem como função dissipar o calor da CPU rapidamente para o cooler da CPU. Beleza? Isso aqui é para deixar ele gelado e não esquentar tanto. E aqui nós temos pinos. Os pinos a CPU tem pinos que se encaixam no soquete da placa-mãe. Cada modelo de CPU tem seus próprios layouts de orientação de pinos do soquete. Bom, esse é o processador. Aqui, como vocês podem ver, ó, vou tentar aqui do lado aqui da setinha de pinos, vocês podem ver que tem a setinha dourada, certo? Tem uma setinha dourada aqui. Essa setinha dourada, ela sempre fica para baixo, tá? Quando você for encaixar o processador na placa-mãe, essa setinha tem o mesmo desenho lá no computador. Aqui no computador também tem, na placa-mãe, tem essa setinha.
nós iremos abrir essa proteção aqui, levantando essa chavinha, e essa parte de metal será aberta. Aqui, quando a gente clicar aqui para instalar a CPU, aqui no jogo não vai dar para ver direito não. Mas aqui no cantinho, normalmente tem uma setinha dourada também, tem um desenho de uma setinha. Se a setinha estiver aqui e você vai colocar o processador com a setinha nessa direção também. É uma indicação para não instalar o processador errado no computador, beleza? Pois acontece muito instalar o processador errado no computador. Encaixado o processador no computador, basta abaixar a placa de metal e abaixar a chavinha de novo. Aplique a pasta térmica. A CPU esquenta muito e precisa ser resfriada por um cooler. Primeiro temos que aplicar a pasta térmica na CPU para melhorar a condutividade entre ela e o cooler, ou seja, para facilitar o resfriamento do computador, do processador com o cooler, nós colocamos uma pasta térmica, tá? Aplicar a pasta térmica no computador. Agora podemos instalar o cooler da CPU. Há dois tipos principais de resfriamento, ar e água. Ao usar o intercooler. Continuar. Pasta térmica. Nunca coloque muita pasta térmica. É uma gotinha só, beleza? Não vai espremer a pasta térmica toda em cima do processador, não. É uma gotinha só, quase nada, beleza? Pasta térmica aplicada, agora nós iremos para o cooler. Bom, o que é o cooler? Vamos lá. Alimentação. O ventilador precisa de energia e este cabo é plugado em um socket dedicado a ele na placa-mãe. Ou seja, além de ligar todos aqueles outros cabos na placa-mãe, nós temos que conectar o cooler também à placa-mãe para ser energizado, para ele funcionar. Beleza? Suporte. O suporte conecta o cooler à placa-mãe. Cada modelo de CPU tem seus próprios tamanhos e formato de suporte. Ou seja, esse suporte aqui desse cooler é específico para essa placa-mãe. Cada tipo de processador existe um tipo de cooler para ele, beleza? Você não pode usar o mesmo cooler para todos os tipos de processadores, não. Cada placa-mãe tem seu tipo de cooler, o tipo de cooler para ser utilizado, beleza? Ventilador. O ventilador sopra o ar através das pás para que ele seja expelido. Beleza, tranquilo. Placa do cooler. Esta placa entra em contato com a CPU por meio da pasta térmica e é feita de um material com alta termocondutividade, geralmente cobre. Geralmente essa parte aqui de baixo aqui, ó, que é a placa do cooler, normalmente ela é de cobre, para ajudar na condutividade entre o processador e o cooler. E assim faz o resfriamento melhor para que o processador não esquente tanto. Pás distribuidor de calor. As pás formam uma grande área de superfície para que o calor da CPU seja dissipado. Basta clicar em instalar. Aqui em cima é onde nós iremos colocar o cooler. Basta clicar em segurar. Ventilador da CPU transmite energia da placa-mãe para o CPU. A gente clica em segura e aqui em cima que é o conector do cooler. Instale a placa de vídeo. O próximo componente importante é a unidade de processamento gráfico de GPU. GPUs geralmente são microcomputadores que possuem seus próprios processadores e memória para calcular o visual complexo dos jogos de hoje em dia. Ou seja, a placa de vídeo é usada tanto para dar vídeo em si para o computador, pois tem processadores de computador que não possuem chip gráfico. Então, mesmo você tendo um processador conectado ao seu computador, ele não vai dar vídeo, talvez, pois ele não possui chip gráfico integrado. Aí, obrigatoriamente, você precisa colocar uma placa de vídeo e também placas de vídeo são utilizadas para jogar, para ter um maior desempenho em jogos, beleza? Vamos continuar. Vamos entrar aqui no nosso inventário e vamos pegar a placa de vídeo. Essa aqui é um modelo de placa de vídeo, tá? Essa aqui é a frente dela e aqui atrás a placa. Bom, GPU dupla. GPU dupla.
Diversas GPUs usam este conector para permitir a conexão de várias placas com o objetivo de aumentar a potência. Alguns sistemas permitem até 4 placas. Processador gráfico. O processador gráfico se encontra no coração da GPU. Ele transforma instruções da CPU em elementos que você vê na tela. Ventilador e dissipador de calor. Esse ventilador aqui. A GPU esquenta e precisa de um grande ventilador e dissipador de calor para manter sua temperatura sob controle. É a mesma ideia do processador do computador. Como a GPU também possui um processador dentro dela, esse processador esquenta, então precisa de um cooler, um ventilador para resfriar. Conector PCI. Lembra lá da placa-mãe que tem a entrada do slot PCI? Esse aqui que é o conector PCI. Este conector se encaixa no slot PCI da placa-mãe. A maioria das placas-mães tem um slot PCI dedicado para GPUs. E por fim, chapa traseira. Essa chapinha aqui é onde entra os conectores. Chapa traseira fica na parte de trás do gabinete e contém os conectores que se ligam ao monitor, como HDMI ou DisplayPort. São os tipos de entrada para os monitores a conectar na placa de vídeo, como VGA, HDMI, DisplayPort, entre outros modelos. Essa foi a GPU, basta clicar em instalar. Para instalar a GPU, nós temos que remover um desses slots aqui atrás do gabinete nosso, beleza? Basta clicar em segurar, você vai tirar essa tampinha e aqui agora basta conectar a placa de vídeo e parafusar ela aqui na traseira do computador. Instale a memória. Em seguida, a memória do computador, também chamada de RAM, Random Access Memory. RAM é uma memória muito rápida que a CPU usa para comportar os programas que estão em execução no PC. A memória RAM vem em forma de pentes e é possível combinar vários deles para expandir a memória que o PC usa. A memória RAM nada mais é nada menos que armazena nossos programas, alguns dados. Por exemplo, você liga o computador, o processador vai processar os dados, os arquivos que ele precisa para ligar e manter o computador funcionando. Para agilizar o processo, o processador automaticamente já armazena alguns dados e alguns arquivos nele mesmo. Tem um vídeo meu aqui no canal explicando o que é o processador. Vou deixar o link na descrição, caso você queira entender um pouco mais tudo sobre os processadores de computador. Basta assistir aquele vídeo, é bem legal, bem explicado. E você vai entender como que os processadores funcionam. Os processadores têm uma memória, tem 3 memórias dentro do processador. Ele vai guardar dentro dessas memórias dados e arquivos que ele precisa para acessar o seu computador, os seus dados mais rapidamente. Caso esse espaço esteja lotado, ele vai guardar e armazenar mais informações na memória RAM. E armazenando mais dados na memória RAM, mais rápido seu computador vai ficar e processar certas informações. Beleza? Nós iremos entrar no nosso inventário e nós iremos pegar nossa memória RAM aqui. Chips de memória. Os chips de memória, os chips em um pente de RAM são os tipos muito velozes de memória desenvolvidos para que o computador acesse programas o mais rápido possível. Aquilo que eu falei. O processador encheu a memória dele, ele já vai jogar alguns arquivos para a memória RAM e assim a memória RAM, tendo os arquivos e dados necessários que você precisa, mais rápido vai ser acessados os arquivos que você precisa, beleza? Conector. Um conector especial que liga a memória RAM à placa-mãe. Cada tipo de RAM tem um encaixe especial para garantir que você não coloque o tipo errado. É aquele tipo de memória que eu te falei. DDR2, DDR3, DDR4, DDR5. Cada pente de cada memória é diferente, beleza? Travas. Os slots de memória RAM da placa-mãe tem dispositivo de trava que fixam a memória no lugar. A gente vai ver isso daqui a pouco. Clicar em instalar. Tá vendo esses 2 pinos marcados aqui de amarelo?
Esses são os encaixes da memória RAM. Abrir o pente de memória. Vamos abrir todos. Aberto o pente de memória, nós iremos colocar a memória RAM. Só existe uma posição para encaixar a memória RAM, beleza? Não existe duas posições, é somente uma posição, beleza? Não tem como errar, é uma posição só. Instale o disco rígido. O último componente principal é a unidade de disco rígido, ou hard disk, né? O disco rígido armazena todos os dados do sistema operacional como programas, fotos, músicas e vídeos do usuário. O HD é onde a gente armazena nossos arquivos pessoal, instalamos programas e tudo mais. Disco giratório. Aqui dentro do HD possui esse disco, né? Que é o disco rígido. O disco rígido tem um disco que gira dentro dele, como se fosse um DVD. Quanto mais rápido o disco gira, mais rápido os dados podem ser acessados. Alguns discos e servidores giram a mais de 15.000 RPM. E SATA alimentação é onde nós conectamos o nosso cabo. SATA alimentação. Esses conectores são usados para conectar o disco rígido da placa-mãe. SATA é a fonte de alimentação do HD. Vamos clicar em instalar. Aqui tem uma gaveta, né? Abrir compartimento de unidade, instalar o HD, fechar o compartimento, girar aqui o gabinete, né? Vamos para o outro lado e conectar o cabo SATA. O cabo SATA vai sair lá de trás e nós iremos conectar ele em uma entrada. E agora vamos conectar o HD à fonte. Resfriamento adicional. Todos os componentes do PC exalam calor. Os ventiladores do gabinete reduzem a temperatura, expelindo o ar quente para fora do gabinete. Vamos continuar, entrar aqui no inventário e nós temos aqui um cooler, um ventiladorzinho aqui. Pás. As pás controlam a direção em que o ar é expelido. Procure uma seta na lateral do ventilador para ver a direção em que ele sopra. Diversos ventiladores e placas-mães suportam velocidades variáveis para que o ventilador gire apenas na velocidade necessária. Ou seja, o ventilador tem que girar em uma certa velocidade para resfriar o computador e as pás têm uma seta indicando qual que é o lado certo, para você colocar que o ar quente saia do computador e o ar frio entre para o computador. Aqui nós iremos instalar o ventilador e nós iremos apertar o parafuso. E vamos conectar o cooler à placa-mãe. Feche o gabinete. Agora só precisamos botar todas as tampas de volta para proteger todos os componentes delicados. Vamos fechar a parte de trás primeiro. Vamos fechar a parte da frente. Liga o PC. Agora precisamos conectar todos os cabos e ligar o PC. Continuar. Aqui nós temos o cabo USB. Vamos conectar o cabo USB aqui. Mais um cabo. Conectar a placa de vídeo HDMI. Esse cabo aqui agora é a fonte. E mais um cabo USB aqui, deve ser do teclado. Vamos conectar. E aperte o botão de ligar computador. E agora o computador foi ligado e está funcionando certinho. E é assim que nós montamos um computador do zero. Para vocês verem que esse jogo é bem educativo, intuitivo, bem fácil. Dá para você aprender sobre o computador, entender como que as peças do computador funcionam, para que serve cada peça do computador. É bem bacana esse jogo, dá para você aprender muita coisa em relação à informática. Esse foi apenas o tutorial de como montar um PC. Daqui para frente nós iremos começar a jogar o jogo mesmo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe com os amigos. Vejo você na próxima.